Israel conseguiu alguns avanços na guerra que já dura 3 meses. Suas forças dizem ter eliminado milhares de militantes do Hamas, inclusive alguns líderes importantes, e destruído partes da extensa rede de túneis do grupo embaixo de Gaza. No entanto, os obstáculos persistem e o desfecho está longe de ser alcançado. As autoridades israelenses advertiram para uma guerra prolongada que pode se estender por todo o ano de 2024. Inscreva-se em nosso canal. Sejam bem-vindos ao Alerta Militar. Há muito tempo se afirma que o Irã esteve envolvido no ataque do Hamas de 7 de outubro, além de financiar e fornecer armas para o Hamas e, evidentemente, nas atividades de terror. Recentemente, a IDF anunciou que encontrou evidências de uma fábrica subterrânea de mísseis no norte de Gaza, ligando o Irã diretamente ao Hamas. A fábrica subterrânea, localizada em um túnel de 100 metros de comprimento, estava sendo usada para aprimorar os foguetes do Hamas e construir componentes de precisão. Durante o ataque, muitos militantes foram eliminados em combate em curta distância. Além disso, os soldados encontraram coletes, armas, peças, explosivos e até mesmo um cartão de membro da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados dentro da fábrica. Após a descoberta da fábrica, como parte dos esforços de inteligência da IDF, foram encontrados componentes que provam que os militantes do Hamas aprendeu, sob a orientação iraniana, como criar e construir tais componentes de precisão e armas estratégicas, adquirindo conhecimento tecnológico no campo. A IDF não divulgou as evidências encontradas, mas a mídia hebraica informou que o exército encontrou manuais de treinamento iranianos e outras evidências ligando o regime iraniano ao local. Com 3 meses de guerra em Gaza, as IDF estão expandindo as operações terrestres no reduto do Hamas de Khan Yunis. Israel também está tomando medidas para garantir que os civis de Gaza não sejam prejudicados e que uma ampla ajuda humanitária chegue para os mais necessitados. O exército agora alcançou profundamente a cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, aproximando-se cada vez mais aos líderes do Hamas. Cerca de 40 agentes do Hamas foram eliminados em Khan Yunis em confrontos recentes, e as tropas descobriram uma ampla gama de armas e poços de túneis. A Força Aérea teve como alvo locais do terror dentro e ao redor da cidade. Um ataque aéreo também teve como alvo a célula de Hamas e Al-Maghazi no centro de Gaza, e os ataques navais foram direcionados a alvos ao longo da costa. Enquanto as IDF divulgaram detalhes de sua investigação inicial de uma explosão mortal no centro da faixa de Gaza, na qual 6 engenheiros de combate perderam a vida e vários outros soldados feridos, a guerra continua. As IDF estão aumentando os esforços para garantir que uma ampla ajuda humanitária chegue aos civis, já que o Hamas continua a usar civis como escudos humanos contra os ataques das IDF. Nesta guerra que Hamas iniciou, estamos preocupados porque nossa guerra é contra o Hamas, não contra o povo de Gaza. Estamos prontos e dispostos a facilitar tanta ajuda humanitária quanto o mundo puder dar à guerra em Gaza. Coordenamos diariamente corredores humanitários e implementamos posições táticas específicas em nossas operações para apoiar os esforços de distribuição de ajuda. Não perderemos de vista, nem por um segundo, a nossa humanidade. Tenente-General Herzi Halevi disse em um comunicado à imprensa no sul de Israel, na noite de sábado, que apenas a pressão militar traria o retorno de mais reféns de Gaza. Halevi diz que a investigação honesta dos fracassos de 7 de outubro é a força vital do exército. As IDF eliminam homens armados do Hamas, frustram lançamentos de foguetes, atacam postos de comando. O 187º soldado perdeu a vida em combate. Halevi expressou que as forças de defesa de Israel estão utilizando todos os recursos, especialmente os secretos, para resgatar os reféns e continuarão até que todos sejam salvos. Para obter resultados reais, devemos continuar a operar no território inimigo e não permitir tentativas do Hamas de alcançar um cessar-fogo através de chantagens. A liderança do Hamas deposita as suas esperanças na cessação das hostilidades e está convencida de que este momento está próximo. Para desmantelar o Hamas, precisamos de ter paciência, disse Halevi.
No norte de Gaza, onde as forças de defesa de Israel declararam ter vencido as forças de combate estruturadas do Hamas, as tropas da 401ª Brigada Blindada identificaram e eliminaram múltiplas posições de lançamento de foguetes no bairro de Al-Attar, conforme relatado pelos militares. O exército de Israel divulgaram imagens que revelam a detecção de uma célula de operativos do Hamas armados com RPGs e rifles de assalto no centro da faixa de Gaza, seguido de um ataque aéreo contra eles. As tropas da 179ª Brigada Blindada de Reserva localizaram a célula do Hamas e realizaram uma emboscada. Em Khan Yunis, o exército relatou que a brigada de paraquedistas identificou combatentes armados do Hamas disparando de um edifício e em fuga. Foi declarado que os soldados iniciaram um ataque aéreo, resultando na eliminação de um dos operativos, enquanto o segundo escapou para outro prédio, onde foi posteriormente abatido por uma outra aeronave. Após a célula adentrar uma construção que as IDF afirmaram estar sendo utilizada como centro de comando, os reservistas solicitaram um ataque aéreo, resultando na eliminação dos combatentes e na destruição do edifício. Os militares também divulgaram imagens de um drone das IDF neutralizando um grupo de militantes no norte de Gaza. O vídeo exibiu o drone se aproximando e atingindo o solo do prédio onde os atiradores estavam ocultos. Com a promessa de aniquilar o grupo de militantes, Israel iniciou uma ampla campanha militar em Gaza, que, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas, resultou na perda de mais de 23 mil pessoas até agora. Esses números não podem ser verificados independentemente e se acredita que incluam civis e membros do Hamas eliminados em Gaza, inclusive como resultado de falhas no lançamento de foguetes pelos próprios grupos dos militantes. As forças de defesa de Israel afirmam ter eliminado mais de 8.500 agentes em Gaza, além de cerca de 1.000 militantes dentro de Israel em 7 de outubro. Vários reféns, libertados em um acordo de cessar-fogo no final de novembro, relataram terem sido mantidos dentro de túneis, que o Hamas escavou em toda a faixa de Gaza, e que, de acordo com Israel, têm sido usados há muito tempo para contrabandear armas e combatentes por todo o enclave. Acredita-se que 132 reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro permanecem em Gaza, nem todos vivos, depois que 105 civis foram libertados do cativeiro do Hamas durante o cessar-fogo no final de novembro. 4 reféns foram libertados antes disso e um foi resgatado pelas tropas. Os corpos de 8 reféns também foram recuperados. As forças de defesa de Israel confirmaram a perda de 25 dos que ainda estão detidos pelo Hamas, citando informações e descobertas obtidas pelas tropas que operam em Gaza. Israel acredita que o líder do Hamas, Yahya Sinwar, está escondido em um túnel em algum lugar de Khan Yunis. As chuvas de inverno agravaram a terrível situação humanitária em Gaza, onde a ONU estima que 1.900.000, quase 85% da população, foram deslocados. Muitos buscaram refúgio em Rafah e outras áreas do sul. Menos da metade dos hospitais de Gaza estão parcialmente em funcionamento, conforme afirmado pela Organização Mundial de Saúde. Obrigado por assistir. Se inscreva em nosso canal Alerta Militar e deixe sua opinião nos comentários. Ela é muito importante. Até breve com mais informações.